A paz do Senhor, amados alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor presidente Abimael Florencio da Costa. E antes de nós iniciarmos a nossa lição, vamos agradecer ao Senhor, orar pelas bênçãos por Ele proporcionada e por esse privilégio podemos aprender a sua poderosa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Pai amado, pelo privilégio e oportunidade de podermos, Pai amado, aprender a Tua poderosa palavra, Tua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, Tua palavra que liberta, Tua palavra que tem poder, Tua palavra que não volta vazia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe cada aluno, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E hoje, pela graça de Deus, iremos dar continuidade às lições bíblicas do segundo trimestre de 2020 da CPAD, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na lição passada, nós estudamos os aspectos introdutórios da carta aos Efésios, onde aprendemos sobre a autoria e a data da epístola, identificamos para quem foi dirigida a epístola e explicamos o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola aos Efésios. E hoje nós estudaremos a lição de número 2, dia 12 de abril de 2020, que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto-áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e versículos 9 ao 14, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Louvado é o nome santo do Senhor. Esta lição ela possui um objetivo geral, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, e possui 3 objetivos específicos ao qual nós devemos atingir ao final desta lição. Primeiro objetivo específico é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo objetivo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro objetivo é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. O primeiro assunto que iremos aprender antes de darmos início ao primeiro tópico da lição, é sobre a palavra sublimidade. O que significa a palavra sublimidade? Que é o tema desta lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A palavra sublimidade, ela significa grandeza, excelência e perfeição. E hoje estudaremos acerca da grandeza, da excelência e da perfeição do projeto de Deus, do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, a todos nós que somos servos do Senhor, que somos filhos de Deus, que somos igreja do Senhor. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade
caída. Por isso que nós vemos na carta aos Efésios o apóstolo Paulo ele se mostrar, se revelar profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos, no qual nós vamos aprender, estudar, analisar através de 3 tópicos nesta lição. O primeiro tópico, ele vai falar sobre a nova posição em Cristo. O segundo tópico, ele vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro e último tópico que nós vamos analisar, que nós vamos estudar, é sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Que todos venham ter uma excelente aula e vamos então ao primeiro tópico dessa lição. O primeiro tópico vai falar sobre a nova posição em Cristo. E este tópico está dividido em 3 subtópicos. Nós vamos falar sobre a doxologia, sobre as bênçãos espirituais e sobre a nova condição. A lição, ela fala aqui no primeiro tópico que no passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou, nos concedeu em Cristo o privilégio da salvação. Então, amados, outrora nós estávamos condenados à morte eterna. Vocês leem em Romanos, abram sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 10, está escrito o seguinte: não há um justo, nem um sequer. Também abra sua Bíblia em Romanos 3, 26, ou anote aí, caros alunos, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos também 5, 12 diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Então, irmãos, nós estávamos todos condenados à morte. Através do quê? Que foi uma consequência da desobediência. Todos nós estávamos condenados à morte, mas pela infinita graça do Senhor, essa graça imerecida, esse favor imerecido de Deus, Deus nos concedeu em Cristo, em Jesus, o privilégio da salvação. Então, pela infinita graça, Deus nos concedeu em Cristo, o privilégio da salvação. Isso é interessante nós frisarmos, entendermos que em Cristo Deus nos concedeu o privilégio da salvação. Romanos 6, 23 nos esclarece sobre isso, quando diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, nós estávamos condenados à morte. Mas o dom gratuito de Deus, pela graça do Senhor, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é através de quem? Através de Cristo, Deus nos concedeu a infinita graça, o privilégio, por sua infinita graça, o privilégio da salvação. Louvado é o nome santo do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 10 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E finalizando aqui os versículos que estamos trazendo como referência, Efésios 2:8, que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Então, amados, nós estamos condenados à morte eterna, mas pela infinita graça do Senhor, Deus nos concedeu em Cristo, através do sacrifício de Cristo, o privilégio da salvação. Louvado é o nome santo do Senhor. E nós vamos estudar, como nós falamos, sobre 3 subtópicos, 3 temas aqui interessantes dentro da nossa lição. O primeiro vai falar sobre a doxologia. O que quer dizer doxologia?
Esse termo significa, no grego, a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Por exemplo, Deus seja louvado, aleluia, e também através de hinos. Nós vemos isso acontecendo na vida de Paulo, quando ali ele escrevendo a carta aos Efésios, ele demonstrando ali a sua gratidão, o seu louvor, a sua doxologia, ou seja, a sua manifestação de louvor e um enaltecimento a Deus através ali da sequência de texto ali a qual ele escreve na carta aos Efésios, após ali ele apresentar os versículos de abertura. Após o apóstolo Paulo apresentar ali os versículos de abertura da sua carta para os seus leitores, ele ali expressa a sua gratidão, a sua doxologia, tá? O seu verdadeiro louvor, a sua verdadeira adoração a Deus pelas bênçãos recebidas por ele. João, capítulo 4, versículo 23 e 24 está escrito: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Louvado é o nome santo do Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, né? Adorar o Pai em espírito e em verdade, assim como o apóstolo Paulo, na sua carta, ele está demonstrando ali a sua adoração ao Senhor, demonstrando que ele é um verdadeiro adorador. E o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que nós possamos ser, em nome de Jesus, esses verdadeiros adoradores, verdadeiro adorador do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui começa demonstrando essa verdadeira adoração. Ele começa na sua carta, aqui no versículo 3, depois ali do início, dos versículos iniciais, os versículos de abertura. No versículo 3 ele inicia dizendo: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde bendito significa digno de louvor. Digno de louvor. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: digno de louvor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Ele ensina que o único digno de louvor para os seus leitores, ele ensina, é o Senhor. Lucas 4, 8, o evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 8, ele descreve que Jesus disse assim, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Louvado no nome santo do Senhor. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Salmo 96, verso 4, o salmista diz assim, porque grande é o Senhor e digno de louvor. Aleluias, que nós possamos todos os dias adorarmos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito e irá fazer na nossa vida. Aleluias, que você, aluno, possa, aleluia, adorar o Senhor, ser um verdadeiro adorador do Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade, por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua vida e por tudo que Ele com certeza irá fazer. Louvado é o nome santo do Senhor. E o apóstolo Paulo demonstra na sua carta ser esse verdadeiro adorador. O apóstolo Paulo, aqui nós vamos ver no segundo subtópico, que vai falar sobre as bênçãos espirituais, nós vemos o apóstolo Paulo adorando ao Senhor pelas bênçãos espirituais que Ele concedeu a todos. Bênçãos essas provenientes dos lugares celestiais. Não são bênçãos materiais, como o nome já diz, bênçãos espirituais, provenientes dos lugares celestiais, provenientes do céu, de Deus, isto é, do reino espiritual. E Paulo menciona a partir do versículo 3, ali a partir do versículo 3 até o 14, essas bênçãos espirituais provenientes de Deus. E é importante nós ressaltarmos, tá, amados alunos, vocês anotem aí que nós não precisamos correr atrás das bênçãos do Senhor. Isso é bíblico. É bíblico. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos do Senhor. Deuteronômios,
O livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor, e todas essas bênçãos, recebe esta palavra em nome de Jesus, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Louvado é o nome santo do Senhor. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados alunos, Deus tem muitas bênçãos para nós, louvado é o nome santo do Deus, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Deus tem bênção para cada um de nós, tem bênção para a nossa família, tem bênção para a humanidade. Porém, para que essas bênçãos, para que nós sejamos alcançados por elas, por essas bênçãos, nós temos que ser obedientes, nós temos que ter fé, aleluia, temos que ser obedientes ao Senhor, obedientes à sua poderosa palavra. Quais são as bênçãos espirituais ao qual Paulo ali relata, escreve na sua carta? Paulo menciona em sua carta, a partir do versículo 4, as bênçãos, aleluia, as bênçãos espirituais ao qual Deus concedeu, nos concede. E a primeira das bênçãos que ele ali descreve é que Deus nos elegeu para sermos santos. Ele nos elegeu para sermos santos, nos predestinou, nos destinou de antemão, nos destinou antes para sermos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor e herdeiro das bênçãos de Deus. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Nos fez agradáveis para si, nos remiu por meio do sangue de Cristo, nos acolheu por sua vontade redentora, nos revelou a palavra da verdade, nos selou com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Louvado é o nome santo do Senhor. E ainda nos garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provém de Deus. Então, aluno, todas as bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo exclamou: bendito seja Deus. Ou seja, digno de louvor e adoração seja o nosso Senhor. Que possamos ser verdadeiros adoradores, que é o que o Pai procura, como diz a sua palavra. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que nós possamos ser esses verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Se tem algo que agrada o coração de Deus, aleluia, é a nossa gratidão, que nós possamos ser gratos ao Senhor a cada dia, independente das circunstâncias. Assim como Paulo, ele sempre foi grato ao Senhor. Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma, mas mesmo assim não deixou, ao escrever a sua carta aos Efésios, estar ali adorando ao Senhor pelas bênçãos recebidas pelo Senhor. Que nós possamos ter esse espírito de gratidão a cada dia, a todo momento, em nome de Jesus. Agora, alunos, nós vamos para o terceiro subtópico, ao qual fala da nova condição. Todas as bênçãos espirituais que recebemos, nós temos que entender que são provenientes de Deus, em Cristo. As bênçãos são provenientes de Deus, mas em Cristo, ou seja, a partir da pessoa de Cristo e da obra realizada no Calvário pelo Senhor Jesus. Através ali, nós recebemos a bênção de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Vamos ler João, Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 3. João 1, versículo 3 diz assim: nele estava, João 3, perdão, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 5, vamos também ler Hebreus 5, versículo 9, que diz assim, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus veio ser a causa eterna de salvação para todos que lhe obedecem. Então, Deus, as bênçãos são provenientes de Deus, mas em Cristo, através do seu sacrifício. Hebreus 9, 12 também, vamos também ler, pessoal, você aluno, anote todas essas referências bíblicas que são importantes. Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz assim, nem por sangue de bodes e de bezerros,
mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Louvado é o nome santo do Senhor. Vamos ler também segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Louvado é o nome santo do Senhor. Então essa nova vida, essa nova condição, essa nova vida é conferida somente para aqueles que estão em Cristo. Isto é oposta à antiga vida em Adão, a qual nós vivíamos. Nós vivíamos a antiga vida, o velho homem, em Adão, no pecado, na escravidão do pecado, escravizado pelo pecado. Agora nós temos uma nova vida em Cristo, nós temos uma nova condição, uma nova vida, uma nova posição em Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Romanos 5:11, vamos ler. Romanos capítulo 5, versículo 11 ao versículo 15. Anotem essa referência, Romanos capítulo 5, versículo 11. Romanos capítulo 5, versículo 11 ao versículo 15 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Nós estávamos condenados à morte, a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre um. Louvado é o nome do Senhor. Portanto, irmãos, a nossa nova posição, ela é caracterizada pelo quê? Pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então nós desfrutamos de todos os benefícios advindos de quem? Da redenção, da salvação ali por Cristo Jesus. Da salvação vindo por Cristo Jesus, dessa salvação através de Jesus. Louvado é o nome santo do Senhor. Amém? Então, amados, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Amém? Vamos então agora para mais um tópico, o segundo tópico, que vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo em nome de Jesus. Amados alunos, o segundo tópico, ele é dividido em três subtópicos, no qual nós iremos aqui estudar, que é sobre a revelação do mistério, a plenitude dos tempos e sobre o louvor da sua glória. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Aqui nós vemos quando ele fala, embora o pecado tenha entrado ao mundo, né, e que Deus projetou a primazia de Cristo na remissão e na restauração de todas as coisas, aqui ele trata de um capítulo da Bíblia que é um dos mais tristes da história da humanidade, que é lá em Gênesis capítulo 3, onde relata sobre o pecado do homem e da mulher, de Adão e de Eva. Porém, ao mesmo tempo que ali o capítulo 3 de Gênesis ele retrata ali, ele nos traz ali essa história triste da humanidade, nos relata o pecado ali de Adão e Eva, ele também nos traz uma promessa de remissão e restauração de todas as coisas.
Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos à palavra do Senhor, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, só para nós relembrarmos o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ao mesmo tempo que nós vemos no capítulo 3 essa etapa da história muito triste ali, nos relatando o pecado de Adão e Eva, a desobediência e mais à frente todas as consequências com relação a isso, nós vemos também uma promessa de Deus ali para restauração, para remissão dos pecados do homem. Nós vemos ali todo Deus ali, o planejamento de Deus ali com relação ao plano da salvação em Gênesis 3,15, ao qual trata da remissão e da restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. E no primeiro subtópico nós vamos falar sobre a revelação do mistério, a qual, quando o apóstolo Paulo ele fala na sua carta, ele relata, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no versículo 9, ele fala, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ou seja, revelando o mistério da sua vontade. Deus revelando o mistério, ele nos revelou para a humanidade o mistério da sua vontade. Ele sinaliza para a revelação da verdade que estava oculta aos santos. Deus revelou a verdade que estava oculta aos santos de Deus, à igreja, a nós cristãos. Deus revelou lá em Colossenses 26. E que verdade é essa ao qual Deus, que mistério é esse ao qual Deus revelou aos santos, ao qual Deus revelou aos separados, ao qual Deus revelou à igreja? Colossenses, Paulo aos Colossenses, ele escreve no capítulo 1, versículo 26 e 27, Paulo fala sobre essa verdade. Que verdade é essa? Que mistério é esse ao qual Deus revelou aos santos? Lá em Colossenses, abre sua Bíblia, em Colossenses, ou anote essa referência, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança em glória. Louvado é o nome do Santo Senhor. O tema, esse tema aqui do segundo tópico, uma vida cristocêntrica, Cristo no centro de tudo. Então, este mistério ao qual Deus nos revelou é quem? É Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, o que Deus planejava em Cristo. Este mistério é o que Deus planejava em Cristo. Para quê? Para a nossa remissão e para a restauração de todas as coisas. São os decretos eternos de Deus que Deus planejara. O plano da salvação foi revelado a todos nós. Louvado é o nome do Santo do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Essa vontade divina é revelada a todos nós. João 3,16, todos conhecem. Evangelho escrito por João, capítulo 3,16, Deus nos revelou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos acesso a esse mistério, né? ao plano de salvação do Senhor, né? Através de Jesus Cristo ali, dando a vida por todos nós pecadores, através do sacrifício de Jesus. Essa vontade divina revelada, segundo ali o beneplácito, isso é, o acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Deus nos revela o mistério, nos revela o seu plano de salvação através de Cristo, segundo a sua misericórdia. Romanos 9,15, olha o que Deus fala para Moisés, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 15, Romanos, capítulo 9, versículo 15, ele diz assim a Moisés: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, pela misericórdia, pela graça de Deus, ele nos revelou esse plano da salvação através
do sacrifício de Cristo. Então sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho, Jesus, em tudo tivesse a preeminência, superioridade. Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 20. Vamos ler Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. O que diz a palavra sobre a preeminência de Cristo, sobre a superioridade de Cristo, sobre aquilo que está descrito na lição, que o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo isso aconteceu, foi para que Jesus tivesse a preeminência, tivesse a superioridade sobre todas as coisas. Diz assim em Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para Cristo. E ele, antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Louvado é o nome santo do Senhor. E tudo isso, amados, foi feito na plenitude dos tempos, foi feito no tempo de Deus, no tempo certo. Não foi feito no tempo Cronos, mas foi feito no tempo de Deus, no tempo Kairos de Deus. Todas as coisas foi feito no tempo Kairos de Deus. A palavra grega para tempos não é cronos, aqui ao qual Paulo se refere, mas que nos traz uma ideia de cronologia. Mas o tempo ao qual o apóstolo Paulo traz aqui na sua carta, ao qual ele descreve aos seus leitores, é o tempo Kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estivessem sob o domínio de Cristo. Então, é o tempo de Deus, o tempo ao qual o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta, é o tempo Kairos, é o tempo de Deus, é o tempo para que todas as coisas estivessem no domínio de Cristo. E é importante nós falarmos de tempo, porque nós sabemos que tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Tudo que acontece na nossa vida também é no tempo de Deus. Tudo que aconteceu no plano da salvação, através de Cristo, foi no tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então não fique preocupado com o tempo. Não fique preocupado se as coisas ainda não aconteceram na sua vida. Saiba que o tempo é o tempo de Deus. O melhor tempo é o tempo de Deus feito na nossa vida. Louvado é o nome santo do Senhor. Então saiba que no tempo de Deus algo vai acontecer na sua vida. As coisas vão acontecer, as bênçãos vão se realizar na sua vida. Então, houve aqui o tempo de Deus para que todas as coisas estivessem sob o domínio de Cristo. Atos, capítulo 1, versículo 7. Atos 1, 7. Diz assim, Atos, capítulo 1, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7 diz assim: E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém? Então que seja feito aqui na nossa vida também o tempo de Deus, que nós possamos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Tudo que foi feito no tempo de Deus, tudo para a honra e glória do Senhor, tudo para que tudo estivesse sob o domínio de Cristo, como nós vimos na sua palavra. E tudo, irmãos, que é feito no plano da salvação, é feito no tempo de Deus, é tudo feito para louvor da sua glória, para a honra e glória do louvor, para a honra e glória a Deus. O apóstolo ele enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, aos crentes de judeus, não só a judeus ou só a gentios, mas a judeus e gentios. Não tem que haver diferenças
temos que entender que tudo é para louvor e glória do Senhor. Então não tem que haver diferença entre um irmão e outro irmão, não. Tudo nós temos que ter esse entendimento. É para a honra e glória do Senhor, não é para a glória do homem, não, mas é para a glória de Deus. Todas as bênçãos, elas são para toda a igreja. Cristo indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então todos são herdeiros da promessa, seja judeus, seja gentios, todos são herdeiros da promessa. E ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Que nós possamos louvar e glorificar a Deus, exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus. E vamos agora estudar o tópico 3, que vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. No terceiro tópico, nós vamos ver que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus. Então, o Espírito Santo é importantíssimo no plano da salvação idealizado por Deus. Tem um papel importantíssimo em nossa vida. Paulo, ao escrever aos Efésios, no versículo 13, ele diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, por meio da fé em Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo no momento da nossa conversão. Isso quer dizer o quê, irmão? Nos tempos bíblicos, você recebeu o selo. Nos tempos bíblicos, selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. O selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, isso é a marca ou sinal que somos propriedades de Deus. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Os que pertencem a Cristo. Pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E esse selo, ele nos identifica que nós pertencemos a Cristo. É a marca que nos identifica como pertencentes a Cristo, aquele que deu a vida por cada um de nós. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, tem um papel fundamental de regenerar, de purificar e santificar o pecador. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra do Senhor, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, amados, o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo na nossa vida acerca do plano da salvação idealizado por Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida na área da regeneração, purificação e na área da santificação. É o Espírito Santo que produz em nós o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto que é gerado por Ele, o fruto do Espírito. Então, saiba nesta manhã que o Espírito Santo ele é muito importante na nossa vida, na vida de cada um de nós. E o apóstolo Paulo fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós fomos marcados pelo Espírito Santo. Nós somos propriedade de Cristo, o qual ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, de recebermos a herança do Senhor. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações. Essa palavra penhor era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito. Olha o que Paulo ensina, que o Espírito Santo ele é o depósito, ele é o penhor, ele é o depósito
que garante a nossa herança em Cristo. Olha a importância do Espírito Santo. Ele é o depósito, ele é a garantia, ele é o penhor, ele é a garantia, tá? O depósito que garante a nossa herança em Cristo. Então, irmãos, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Louvado é o nome santo do Senhor. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, irmãos, o crente não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Então, irmãos, que nós venhamos refletir, tá? Que nós venhamos realmente entender que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Tá? O tema dessa lição, ele fala sobre a grandeza, né, das bênçãos espirituais em Cristo. Mas para que nós venhamos a ter acesso, a receber as grandezas, nós temos que crer no Senhor, nós temos que ter fé, nós temos que crer na dependência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deus tem bênçãos para cada um de nós, Deus tem bênçãos para toda a humanidade, promessas para toda a humanidade. Mas nós temos que crer e depender do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Concluindo então, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado, o plano de Deus revelado a todos nós, aos santos, aos separados, à igreja, resulta na reconciliação do ser humano com Deus. Essa reconciliação, né? Essa comunhão que foi perdida devido ao pecado, à desobediência. Então resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor, em glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, no tempo certo, todo desígnio divino estará plenamente executado. Então, no tempo certo, no tempo de Deus, todos os desígnios divinos estarão plenamente executados. Amém? Então, para finalizar, vamos orar agradecendo ao Senhor pela lição de hoje, pela sua palavra, por Ele ter falado conosco livremente nesta aula em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos mais uma vez te louvar, te glorificar, te agradecer, Pai, pela tua palavra, por nos dar essa possibilidade, esse privilégio de podermos estudar esta lição, Pai, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela vida de cada aluno, Senhor, cada professor que está vendo, Senhor, esta videoaula. Pai, que o Senhor venha abençoar não somente as suas vidas, Senhor, mas os seus lares, suas famílias, e guardar, Senhor, cada um de todo o mal, Senhor. Pai, muito obrigado em nome de Jesus.